falar uma coisa, a gente vai falar sobre andropausa, sobre menopausa, já estou conversando aqui com a doutora, a gente tá falando, olha que interessante, chama todo mundo aí, chama seu marido aí, ó, para ele escutar sobre isso, aí a senhora também vai escutar. Veja SBT agora e depois a gente conversa. Todos os seres vivos são acompanhados por ciclos que marcam as etapas da vida. Com os seres humanos, isto não é diferente. Muitos fatores corporais e hormonais sinalizam as nossas mudanças. Com as mulheres, ocorre a menopausa, que indica o fim da idade fértil das mesmas. Esta é muito famosa, principalmente pelas alterações de hormônios e humor. Por menos conhecido que seja, os homens também sofrem com alterações similares, que são chamadas de andropausa. Com a chegada da menopausa e da andropausa, as pessoas percebem que a idade também está aumentando e logo podem não ficar bem nesta época. O Bendita Hora de hoje falará sobre como podemos lidar com a andropausa e a menopausa. Acompanhe o programa e entenda. Olha aqui, o programa hoje está muito interessante, é muito interessante a gente conversar sobre... E a gente vai passar aqui conversando, eu recebo aqui, ó, a Renata Saad, cirurgiã ginecológica, ginecologista. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado mesmo. Nossa, a gente vai falar sobre andropausa e menopausa, a doutora vai estar aqui. E recebendo aqui o doutor Daniel Bratan. Seja bem-vindo. Muito obrigado, padre. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz mesmo de vocês estarem aqui. Dr. Daniel Bratan é endocrinologista. Bratan, ele estava falando que é um nome romeno. Ele é de ascendência romena, parente do Conde Drácula. Mentira. Do Conde Drácula da Romênia, não? Da Romênia. E você tem mais ou menos sobre de Bram Stoker. Não, tira. Muito bom. Eu começo perguntando para eles o que eu tinha perguntado lá fora, porque eu sempre achei que, de repente, a questão a menopausa a gente sabe direitinho, porque a gente consegue identificar e tal. Andropausa, o que é e existe mesmo andropausa? A andropausa é a menopausa do homem. Do homem. Só que como não existe um marco, como é a ausência da menstruação para a mulher... Então fica meio perdido e o homem não sabe direito que está naquela fase. Normalmente começa a partir dos 40 anos, é mais comum a partir dos 50, onde existe um envelhecimento cardiovascular. Um envelhecimento mesmo? Um envelhecimento mesmo. A pessoa começa a perceber mais fraqueza, indisposição para fazer exercícios físicos, obesidade aumenta. Questão da sexualidade, vigor sexual diminui? Muda muito, né? Muda demais. Olha que interessante. A partir dos 50 anos, 50%. A partir dos 60 anos, 60%. Ah, é? Sim. É assim? Sim. Quando chegar aos 100 anos, acabou. 100%, acabou. Acabou. É interessante. Essa parte é muito importante. É a queixa principal do homem. Interessante. E essa como é que a gente começa a perceber? É por exames? Como que é? Eu não sei. O que a gente percebe é que os homens têm relatos, a doutora vai confirmar comigo, o paciente ele vem sempre com as mesmas queixas, ele vem com cansaço, fadiga, né? Ele fala assim, poxa, eu faço atividade física, mas não tenho aquele desempenho que eu gostaria, aumento de gordura abdominento. Essa coisa da gordura, da barriga, então, associado também. É por causa disso? Exatamente. E por que o aumento de barriga, aumento de gordura? Porque você começa a ter diminuição dos níveis hormonais, padre. Então a gente começa a perceber que a testosterona, que é o hormônio masculino. Que é o hormônio que rege o homem, ele começa a cair. A testosterona é que deixa ficar com mais... Para a mulher, o estrógeno. Estrógeno. Para o homem, testosterona. E o testosterona é que deixa o homem mais, não só mais fisicamente com mais vitalidade. Mais vitalidade. A gente costuma dizer que a testosterona, né, ela é um combustível do homem. Vai te dar disposição, vai te dar energia. Então, muito dos tratamentos que a gente usa nessa fase é a reposição hormonal de testosterona para o homem. E aí é o que eu sempre explico para o paciente. A testosterona não vai fazer você ganhar massa muscular, não vai fazer muita definição, mas vai te dar o quê? Disposição e energia. Para fazer, para exercício. Para você voltar a sentir que você tinha 40, por exemplo, ou 50. Só que esse negócio de reposição hormonal é uma coisa complicada, porque você repõe só a partir do exame que foi feito.
Se está faltando ou não. Exatamente. Normalmente, a gente no homem, a gente até deixa meio natural, porque a testosterona, do jeito que ela cai, ela sobe também naturalmente no organismo. Então, se você não repor, calma que depois vai subir. É que a gente não tem paciência para esperar, né? Quando chega no médico. Agora, vamos ver uma coisa. A gente vai falar da menopausa, mas esse negócio da andropausa está mais interessante. Está mais interessante, né, padre? É porque eu paro, eu falei que o Carlinhos já passou pela andropausa e você já chegou naquele 100% dela. Já... Mas aqui, a gente não tem como identificar o início, né? Por exemplo. Não tem uma data, Sim. Como tem na mulher, né? Para o homem não tem. Somente... juntando as queixas, aí quando ele chega a procurar um médico, e o essencial é que procure um urologista que vai orientar direitinho tudo o que fazer, que é médico especializado. Então, isso que é interessante. O médico para o homem que é urologista, então. Urologista. Médico do homem é urologista. Como ginecologista. Ou endocrinologista também, a gente pode... Endocrinologista. A gente acompanha bastante. Verdade. Porque antes da gente ser especialista em alguma coisa, nós somos clínico geral. Clínico geral, é verdade. Então, aí... Mas quando acontece esse tipo de coisa... Assim, normalmente é uro que eles procuram, né? É o uro, mas hoje o que eu mais vejo assim, no meu consultório, eu falo que eu tenho 50% homens e 50% mulheres. Mulher também. Acompanha muito lá, justamente com as queixas da menopausa. Mas 50% dos meus pacientes são homens. E a andropausa se a pessoa chega, ela vai minimizar esses sintomas que de repente ela apresenta. Sim, com certeza. Aí volta a ter a vitalidade. Os homens de hoje estão muito vaidosos, né? É isso. Agora tem uma coisa interessante que a gente estava falando, é o seguinte. O que eles me disseram, e eu acho que eles vão... que essa coisa da andropausa está ficando cada vez mais... em alta. E mais jovens. Mais jovens. Quando é mais ou menos a idade que a pessoa entra na andropausa? A partir dos 40, mas o marco seria a partir dos 50. Entre os 40 e 50 anos é onde a gente percebia a maior incidência. E hoje percebe-se onde? A partir dos 30 anos, o que a gente vê que estudos mostram que a partir dos 30 anos, o cérebro identifica que ele é um marco na tua vida. Se você teve filhos ou não, o cérebro diminui a produção dos hormônios. Você tá brincando? Tem isso? Tem, mas o cérebro faz isso de uma maneira programada, padre. Sim. Ou seja, ele diminui a produção dos hormônios, mas de uma maneira fisiológica, de modo que o impacto deveria vir lá pelos 50, pelos 60 anos. Aí que entra. Acontece que as pessoas hoje, pelo estilo de vida, estão trazendo essa idade para mais próximo. Então, hoje, com 35 anos, tem pacientes com queixas. 35 anos, por exemplo. 35 anos, de repente, a pessoa já tem... Por isso que a gente fala, você tem 30 anos, parece um velho. Está se arrastando na vida, está cansado, fadigado. Olha que interessante. Esse negócio é interessante. Então, geralmente, 30 anos, há um reconhecimento natural pelo cérebro. Cérebro que está acontecendo um envelhecimento. Mais ou menos aquela coisa assim, eu já tive filhos, já tive isso e tal, já montei a minha família e tal. Exatamente. Então eu não preciso tantos hormônios. Tantos hormônios. Exato. Porque agora, então... E aí já vai começar a ter uma queda, né? Olha que coisa. O homem também é um ser humano que se cobra muito das coisas. Então, mais do que a mulher, né? Muito. Mais do que a mulher. Trabalha muito, chega tarde em casa, não come direito, não toma os remédios certinhos, não vai em médico, mulher vai. Mulher vai. Homem não vai. Homem não vai. A mulher vai no ginecologista periodicamente, o homem não vai. E com isso acontece um envelhecimento precoce, né? Então, esse envelhecimento... Mas aí o envelhecimento precoce tem uma coisa... quais as causas dessa coisa dos 35? Uma das coisas que a gente percebe muito é a alimentação. Alimentação. Por quê? Tipo de vida, né? Estilo de vida. Hoje a gente percebe que as pessoas, a gente não tem uma alimentação orgânica e saudável, né? Os alimentos industrializados contribuem demais para isso. Processados. Porcaria que se come. Os fast foods, né? Fast food. E o fast food que é do outro lá, nem tem a picanha que fala que tem. Falou que tinha picanha. Viu? Não tinha. Viu? Fala que tem picanha. Sabendo. E nem picanha tinha do Mac e picanha lá. Aqui, e deixa eu te falar uma coisa. E essa coisa, o sedentarismo é uma coisa muito séria também. Muito séria. O sedentarismo é um dos fatores que o tipo de profissão de hoje em dia está cada vez mais o sedentarismo em alta. E olha, a praga do celular, que a pessoa o dia inteiro fica no celular,
resolvendo tudo no celular, fazendo tudo pelo celular e pronto. Então, sedentarismo, Prejudica a vista. Tabagismo. Tabagismo O também. sono interfere demais. Então, E o que o senhor falou é uma coisa interessante, padre. O celular interfere muito. Aonde? Hoje a gente percebe que o celular interfere na qualidade do sono. Olha Por que quê? coisa. Quando a gente vai se programar para dormir, a melatonina, que é um dos hormônios que a gente Sei. produz, ele é um hormônio mecânico. Então, quando diminui a incidência da luz, o cérebro entende que é o horário para começar a dormir. Então, ele começa a produzir melatonina. E aí, qual é o vício das pessoas de hoje em dia? Antes de dormir, lê, pega o LED do celular. Isso acaba com a qualidade Aí do eu não sono. solto a melatonina. A melatonina despenca na hora. Né? Olha que coisa. E a pessoa pega e não consegue dormir Não dorme. depois porque excitou o cérebro. Mas aí o que acontece? Aí é aquele círculo vicioso. Aí não fez isso, a pessoa dormiu mal, a pessoa não comeu bem, a pessoa não... Aí tá com uns 30 anos, tá lá, um velho arrastando a chinela, né? Sem arrastando, fazer nada. exatamente. E reclamando. E ainda reclama. E vai ficando feio também a pessoa, né? Porque a pessoa vai ficando exatamente. feia. Envelhece fisicamente. Aí eu começo envelhece fisicamente. Exato. Por que hoje tem tantas essas coisas de homem fazer, como é esse negócio de Botox. demonização facial, demonização, né? Todo mundo fazendo essas harmonização que vira um trubufu. Por quê? Porque tá ficando feio, as pessoas estão ficando feias, né? Tão ficando Exato, feias. estão envelhecendo antes do prazo. Que coisa absurda. E o que você percebe também é a alteração do humor. Do humor também, vai ficando mais irritadiço. Irritabilidade aumentadíssima. Isso Exatamente. tudo é da andropausa, Da andropausa. da menopausa. Da Depois menopausa nós eu vamos vou falar da menopausa. É, mas da andropausa também. Eu tô querendo destacar a andropausa. Irritabilidade, insônia, desconforto físico e mental. Olha que coisa. Queda de libido, né? Queda de libido. Queda de libido. Deixa eu te falar uma coisa. Geralmente as mulheres falam assim, o meu marido, ele aposentou, não aguento esse homem em casa, o dia inteiro em casa. É. Não é porque não aguenta, é porque ele ficou chato mesmo, ficou Isso, chato, irritado. exato, isso. Eles implicando ficam com exatamente coisa. Por irritados. causa disso. Perde a vitalidade, né? Perde a vitalidade. A vitalidade. Olha que coisa interessante. Eu estou querendo destacar a andropausa porque é pouco falado. Muito pouco falado. A gente não vê Agora tanta que tá gente começando a falar. da andropausa. Porque o que cerca o ser humano é a fertilidade. Então, se ele não para de ser fértil, ele continua achando que ele é normal. Sei. Entendeu? A mulher, ela para de A ser mulher fértil. para, né? Isso que marca a menopausa. Exatamente. Ou seja, Isso, a mulher parou ali de ser fértil. De ser fértil. Não, Então ela já sabe que ela já está naquela fase. A falência Agora, o do homem, ovário, né? agora o homem não fale. Entendeu? Então. Ele fica na andropausa, mas ele pode ser fértil. Mas ele diminui. Ele diminui a chance. Diminui a Depois chance. ela pode aumentar de novo, pode diminuir de novo, depois pode aumentar de novo. E olha que interessante, algo que a gente, com poucos cuidados, e aliás, e quase nada de remédio, porque tudo que a gente falou aqui, você não precisa tomar remédio, né? Alimentação, atividade física. Com pouca coisa, você evita, de repente, uma Exatamente. Agora, é inevitável que se entre na andropausa ou pode se evitar? É inevitável. Inevitável. Porque é uma coisa natural da vida, né? Pode-se evitar ela não ser tão drástica. O impacto na vida do homem pode ser diminuído. Com mudanças Pode continuar comportamentais. levando uma vida boa, pode continuar se sentindo menos irritado. Tem pergunta ali, ó, do pessoal ali. A andropausa, ela interfere na saúde sexual, na atividade? Demais. É um dos principais impactos que tem na vida do homem e uma das principais queixas. Além do cansaço e a fadiga, ele até suporta. Mas quando ele percebe a queda do libido, né? Ele percebe a potência durante a atividade sexual, é onde ele tem a virada de chave para procurar ajuda. A menopausa também faz com que haja essa queda da libido da mulher também? Bastante. Diretamente. Então, porque isso é importante se falar, gente, e é importante trazer, porque uma das coisas que sustenta o casamento... Parece que é dois velhinhos ficando juntos, né? Dois irmãos. Dois irmãos. Chama casamento josefino, sabe? Que na igreja antigamente existia isso, mas na Idade Média fala casamento josefino é um casamento que não tem atividade sexual. Né? E essa parte é muito importante. É importante, porque o casamento ele se sustenta justamente sobre a questão da relação sexual. É importante para o casamento, é importante no matrimônio que a relação sexual aconteça e aconteça a vida toda, né? A vida toda. Existe um mito das pessoas acharem que os velhinhos não têm uma relação sexual.
isso não é o certo. Todo casamento, ele precisa ser sustentado pela atividade sexual. É isso justamente que faz com que o casamento dure, seja Isso é uma saudável. das coisas que mais marca a andropausa. Então, e andropausa, porque de repente, se há uma queda do homem, há uma queda da mulher também, e isso pode interferir muito. E eu queria agora, se você quiser mandar pergunta também, pode mandar pergunta aí, pode mandar pergunta pra gente aqui na Rede Vida, se você que está assistindo pelo YouTube também, pode mandar sua pergunta, pode mandar sua participação também, que a gente apresenta aqui gente, a doutora Renata e o doutor Daniel Bratan. Eu gostei desse nome. A doutora Renata é Saad. Saad é libanesa. A gente fala os turcos. Não pode falar isso, Não, para mim pode. Não pode, né? Aqui, agora eu queria perguntar sobre a questão dos hormônios. Essa questão hormonal, quando a gente fala de hormônio em relação à andropausa, a gente fala assim, o testosterona, mas existem outros hormônios também que estão implicados nessa situação, não existe? Existem, mas no homem o hormônio que mais impacta é a testosterona. Testosterona. Tanto que a base do tratamento, né, quando a gente precisa fazer um tratamento com o homem, é a reposição da testosterona para o homem. Deixa eu te falar uma coisa. A gente pode também obter aumentar o nível de testosterona pela alimentação? Alimentação saudável. Pela alimentação saudável e a prática de atividade física. Prática de atividade física. Olha que aumenta beleza. demais. Olha, então a prática de atividade física ajuda a aumentar a testosterona. Sabe que eu tenho um paciente, padre, que eu uso sempre ele de exemplo. Ele é preparador de goleiro de um clube. Sei. E ele chuta mais ou menos 1.500 a 2.000 bolas num dia. Então ele treina muito um grupo muscular que é o quadríceps, que é um músculo grande, tem muito receptor para testosterona. Sei. Que é o da coxa? Que é o da coxa. Quando ele veio na consulta, né, ele veio para procurar uma outra ajuda, o nível de testosterona dele era de 1.000, que é um nível bom para o homem. Hoje a gente fala até um nível alto. E ele nunca tinha feito reposição. Qual que era o segredo? Ele treinava todo dia um grupo muscular que respondia muito bem. Olha, então o grupo muscular que ele é um receptor da Tem muito receptor para testosterona. Interessante isso. Então, trabalhando grupos musculares grandes, o paciente consegue aumentar o nível de testosterona. Porque aí você tem a recepção do hormônio. Do hormônio. Tem maior demanda do corpo. Por que a senhora está cumprimentando a Priscila? A senhora conhece? Sou médica dela. Tá bom, meu amor. Viu? Olha. E ela é aplicada nas coisas? Muito. Excelente. Olha aí. Adoro. Olha que beleza. Adoro ela. Muito bom. Agora vamos falar sobre a menopausa. A menopausa existe uma marca bem definida na mulher. Aliás, a menopausa ela é marcada por ausência da menstruação por 2 anos. Então, mas aí antes disso existe uma bem definido quando a mulher começa, quando inicia a menstruação, ela começa então como que chama? Menarca. Menarca. Quando começa é menarca. Aí vem a fase fértil. Depois vem o climatério. Climatério o que é? O climatério? Uma fase que precede a menopausa. Ou seja, praticamente está caindo. É um aviso que o corpo vai chegar lá, vai chegar na menopausa. No climatério existe também sintomas que a pessoa tem? Sim, existe bastante. Menstruação, ciclos irregulares. Alteração de humor. Queda de cabelo, aumento de rugas, unhas fracas. Mas isso depois vem com a menopausa, também continua desse jeito, ou não? Continua desse jeito também, piorado. Nossa Senhora. Coitada. Mas para tudo isso tem jeito. Para tudo isso tem tratamento. Tem a terapia de reposição hormonal. Como é que a gente marca, claro, não é definido, mas começa quando a menopausa? Mais ou menos. Menopausa quando começam os sintomas de irregularidade. Sim, mas a idade? 50 anos. 50 anos. E como a questão do homem? Há também essa variação por causa da alimentação, tal. Existe? Tem mulheres que têm a menopausa precoce. Tem. Sim. Quando a gente tem antes dos 45 anos, a gente considera que a mulher é uma menopausa precoce. Sim. E aí tem vários fatores, né, até fatores ambientais que contribuem para isso. Contribuem então a mulher pode começar a menopausa mais jovem, então, de repente. Sim, 42, 43.
Você tá brincando? Com 39 já Tem entrou uma na... paciente de 38 anos que já menopausou. Você tá brincando? Mas tem pacientes também com menopausa aos 58. Exato, tem a menopausa Aí- tardia também. Aí tem tardia. Tem tardia. Isso tem a ver com quando começou ou não? Não tem a Por ver. exemplo, porque quando... Não, eu Tem a digo- ver com fator hereditário, genético, isso Fatores tem a ver. ambientais. Porque a menarca também, ela pode ser atrasada também, não pode? Pode Ela ser. pode começar mais tardia. Mais tardia. 16, 17 já é tardia. 16 já é tardia? É mais precoce normalmente. É? 11, 12. 11 é? 11 anos é o precoce. É o precoce. 11 anos é o precoce. Precoce. 12.